vento morno do deserto sussurrava histórias antigas pelas frestas das janelas de madeira, mas Laila, absorta em seus pensamentos, não as ouvia. Seus olhos, antes brilhantes como a noite estrelada, agora carregavam uma melancolia profunda, um reflexo do luxo opressor que a cercava. No vasto e dourado palácio do Sheikh Al-Hamad, a vida era uma gaiola de ouro, onde cada raio de sol filtrado pelas treliças intrincadas parecia gritar a verdade. Ela não era livre. A injustiça não era uma agressão física, mas uma ferida invisível na alma, a promessa sussurrada de um amor que nunca se concretizou, trocada por um harém de conforto vazio e indiferença calculista. Ela se lembrava da primeira vez que o viu, não em pessoa, mas nas revistas lustrosas que chegavam à sua pequena vila em meio à poeira e à vida simples. Os olhos do sheik, escuros e penetrantes, pareciam prometer um mundo. Um mundo de tapetes persas, sedas esvoaçantes e joias que rivalizavam com as estrelas. O que ninguém imaginava, nem mesmo ela, era que aquele brilho escondia uma escuridão, uma promessa que para ela se transformaria em prisão. A imagem daquela vida perfeita era um veneno doce, uma ilusão cuidadosamente construída que despertava um desejo intenso, quase um fomo de pertencer àquele universo de poder e beleza. Hoje, sentada na varanda que dava para um jardim luxuriante, uma miragem no meio do deserto, regada por fontes que jorravam sem fim, Laila sentia o peso de cada grama de ouro em seus tornozelos. As vozes das outras concubinas chegavam até ela como ecos distantes, cheias de fofocas banais e risadas vazias. Ela era mais uma entre tantas, uma peça exótica em uma vasta coleção. Havia chegado com o coração cheio de sonhos, com a ingenuidade de quem acredita que o amor pode florescer em qualquer solo. Mas a realidade era crua. Ela era uma amante, sim, mas seu coração era um navio à deriva em um mar de solidão. E o sheik? Ele estava sempre distante, um fantasma rico e poderoso, ocupado demais com seus impérios e com a próxima aquisição. A injustiça era a perda de si mesma, a troca de sua essência por uma identidade de luxo superficial. Mas no fundo de seu ser, uma chama ainda bruxuleava, uma chama de esperança de que talvez houvesse algo mais, um caminho para redescobrir a mulher que um dia sonhou ser. E aquele caminho, ela sentia, começaria de um modo que ela jamais poderia prever. Laila não nascera para o ouro e a seda, mas para o cheiro da terra molhada após a chuva e o som das risadas de crianças na rua de sua aldeia. Ela cresceu entre casas de barro e a simplicidade de uma vida onde a maior riqueza era a união da família. Seus olhos, sempre curiosos, observavam as histórias contadas pelos anciãos, as danças sob a lua cheia e o nascer do sol tingindo o deserto de tons avermelhados. Ela sonhava em estudar, em viajar, em conhecer o mundo além das dunas que cercavam sua casa. Era uma jovem cheia de vida, com um sorriso fácil e uma alma gentil que via beleza nas coisas mais pequenas. Seu pai era um contador de histórias, com uma voz rouca e gestos dramáticos que prendiam a atenção de todos. Sua mãe, uma tecelã habilidosa, cujas mãos transformavam fios em obras de arte, ensinou-lhe a paciência e a persistência. Laila herdou a imaginação do pai e a determinação da mãe, formando uma personalidade vibrante e sonhadora. Não era ingênua, mas possuía uma fé inabalável na bondade humana e na justiça divina. Ela acreditava que cada pessoa tinha um propósito, um chamado, e buscava incessantemente o seu. Quando o Sheikh Al-Hamad visitou sua aldeia, não foi em busca de novas concubinas, mas para inaugurar um poço de água que beneficiaria a todos. Sua presença era imponente, sua riqueza deslumbrante.
Laila, então, com 18 anos, estava entre a multidão que o recebia. Seus olhares se cruzaram. Não houve palavras, apenas uma faísca, uma promessa silenciosa que brilhou nos olhos do homem poderoso. Ele viu nela uma pureza que estava faltando em seu mundo de negociações e artimanhas. Ela viu nele a oportunidade de uma vida grandiosa, uma chance de escapar da rotina e realizar os sonhos que sua aldeia não poderia oferecer. O convite chegou dias depois, uma proposta que mudaria sua vida para sempre. Sua família, embora apreensiva, a abençoou. Eles sabiam que aquele era um mundo distante, mas acreditavam que a bondade de Laila a protegeria. Ela partiu com o coração dividido entre a saudade e a esperança, levando consigo os ensinamentos de seus pais e a fé que sempre a guiou. Mal sabia ela que a jornada para a opulência seria também uma jornada para a solitude, e que a verdadeira riqueza que ela buscava não estava em joias ou palácios, mas em algo muito mais profundo, algo que o sheik não poderia dar. Os dias no palácio se desdobravam em um ritmo estranho, uma mistura de luxo entediante e expectativas não ditas. Leila tentava se adaptar, buscando nos bordados finos ou nos livros raros alguma forma de preencher o vazio que crescia, mas a solidão era um véu pesado. Ela sonhava com as conversas animadas de sua aldeia, com o riso fácil e o cheiro de comida caseira. Aqui, a opulência era um isolamento. O momento de humilhação, contudo, chegou de forma inesperada e banal, mas cortou-a mais fundo do que qualquer desprezo explícito. Era um fim de tarde, e o Sheik Al-Hamad, em uma de suas raras presenças no harém, estava entretido com as dançarinas. Laila, vestida com um de seus trajes mais suntuosos, aproximou-se discretamente, ansiando por uma palavra, um olhar de reconhecimento, talvez até um sorriso, algo que a fizesse sentir que não era invisível. Ela o ouviu rir alto, um som que raramente dirigia a ela. Uma das concubinas, com um ar de superioridade fria, cochichou algo ao sheik, apontando sutilmente na direção de Laila. Ele virou a cabeça e seus olhos, antes tão prometedores, deslizaram por ela com uma indiferença que gelou a alma de Laila. "Ah, Laila", ele disse sem emoção. "Você ainda não se acostumou com o ritmo do palácio, não é? Tão provinciana. As outras já entenderam como as coisas funcionam aqui." As palavras ditas em um tom quase casual eram uma faca girando em seu coração. Provinciana. A palavra ecoou, ferindo sua dignidade, seu passado, sua essência. Ela sentiu o rubor subir ao rosto, não de vergonha pela crítica, mas de uma raiva silenciosa e humilhação por ser reduzida a um estereótipo, um adereço falho em seu cenário de luxo. As risadinhas abafadas das outras mulheres soaram como chicotes. Naquele instante, ela não era a sonhadora que havia partido da aldeia com esperança, mas uma estrangeira, deslocada, um lembrete do mundo simples que ele parecia desprezar. O brilho de seus olhos se apagou por um momento, a dor dilacerante da desilusão tomando conta. Ela recuou, seus passos ecoando no mármore polido como se estivesse fugindo de um pesadelo. Aquele dia, ela percebeu, não se tratava de um erro de etiqueta ou uma falha em seu comportamento. Era a revelação de que ela era apenas uma aquisição, e não um amor. E a dor dessa percepção seria o catalisador para uma nova e perigosa resolução. Leila, naquela noite, deitou-se na cama suntuosa, coberta por sedas que antes a fariam suspirar, e sentiu-se mais vazia do que nunca. A indiferença do sheik, suas palavras cortantes, não eram apenas um insulto, eram o espelho da realidade que ela vinha evitando. O conflito principal não estava nas outras concubinas, nem nas regras tácitas do harém. Não,
A batalha mais feroz travava-se dentro dela, um embate entre a Layla, que sonhara com um amor grandioso, e a Layla, que agora era apenas mais um troféu em um palácio dourado. Ela se questionava: onde foi parar a garota que via poesia nas dunas e melodia nos contos de seu pai? Aquela pureza, aquela fé inabalável, parecia ter se dissolvido como areia entre os dedos. O luxo, que prometia felicidade e plenitude, havia se transformado em uma cela invisível. O conflito era a dissonância entre o que ela tinha e o que ela era. Tinha joias, mas não tinha afeto. Tinha roupas de seda, mas não tinha a liberdade de ser ela mesma. A opulência era um véu que escondia sua própria alma. O sheik, com seu poder e charme efêmero, representava não um vilão, mas a materialização de uma escolha errada, de um caminho que, embora reluzente, a estava consumindo por dentro. A cada dia, o dilema crescia. Como resgatar sua essência em um lugar onde a identidade era definida pelo capricho de um homem? Como encontrar a verdade em um mundo construído sobre aparências e promessas vazias? Seu coração clamava por algo mais, algo autêntico, mas sua mente estava presa nas convenções, no medo de perder o status que ironicamente a sufocava. Ela começou a perceber que o maior inimigo não era o sheik, mas a si mesma, aprisionada pelos próprios desejos superficiais que a trouxeram até ali. As noites eram longas, preenchidas por sussurros de arrependimento. A imagem de seu vilarejo, da simplicidade e do amor verdadeiro, tornava-se cada vez mais nítida, um contraste doloroso com a frieza do palácio. Ela olhava para o céu estrelado através de sua janela, a mesma lua que iluminava sua aldeia, e sentia um chamado profundo, uma urgência em reencontrar a si mesma. Mas como? Como fugir de um palácio onde não havia grades visíveis, mas muros invisíveis que prendiam sua alma? Ela sabia que precisava fazer uma escolha, mas o caminho para a liberdade parecia tão distante, tão impossível. E o que aconteceria se ela ousasse desafiar o destino que ela mesma escolhera? Layla sentia que precisava de uma última chance, um último esforço para alcançar o homem por quem um dia se encantara. Ela se lembrava daquele brilho inicial nos olhos do sheik, da promessa implícita que a fizera deixar sua vida para trás. Talvez, pensava ela, se ele visse a verdadeira Layla, a garota da aldeia, e não apenas a concubina adornada, ele pudesse se lembrar do que o atraíra. Preparou um doce de tâmara, uma receita de sua mãe, que exalava o aroma das especiarias de sua terra natal, e esperou pacientemente por uma oportunidade. A ocasião surgiu durante um dos suntuosos jantares no salão principal, uma raridade onde todas as mulheres eram permitidas a estar presentes, embora suas interações com o sheik fossem monitoradas e protocolares. Layla, com o coração batendo forte, aproximou-se da mesa principal após a refeição, segurando a bandeja com o doce. Seus olhos procuraram os dele, buscando um sinal de reconhecimento, de calor. O Sheik Al-Hamad estava absorto em uma conversa com um dignitário estrangeiro e sua risada alta preenchia o ambiente. Com um leve tremor, ela ofereceu o doce. Sheik, é uma receita de minha terra. Pensei que gostaria. Sua voz era um sussurro, quase inaudível no burburinho. A resposta dele veio como um golpe seco. Ele mal desviou o olhar do dignitário, pegou um pedaço do doce, provou com desinteresse e, com um gesto dismissivo da mão, indicou que ela o deixasse sobre a mesa e se retirasse. É diferente, ele disse sem emoção, e retomou sua conversa. A palavra diferente soou como estranho, fora de lugar. Não houve raiva. Não houve palavras duras, apenas a completa e absoluta indiferença, a rejeição mais brutal, a de ser tratada como um mero objeto, uma serva que oferecia um prato. Ele nem sequer a viu. Para o sheik,
Ela não passava de uma das muitas presenças ornamentais em seu palácio, sem voz, sem história, sem alma. A sala, antes cheia de luzes e cores, tornou-se um borrão indistinto. O riso dos outros soava como zombaria. Ela sentiu o peso do olhar das outras concubinas, não de compaixão, mas de um triunfo silencioso e cruel. Naquele instante, algo dentro de Layla se quebrou. A última fagulha de esperança em um amor recíproco, em um reconhecimento de sua individualidade, apagou-se. Ela não era uma esposa, não era uma confidente, era uma prisioneira dourada, uma propriedade. Aquela noite marcou sua queda mais profunda não no luxo, mas na mais desoladora solidão da alma. Ela havia se entregue a uma ilusão que agora a tinha descartado. E o que restava a uma mulher que perdera tudo, inclusive a si mesma, em meio a tanto esplendor? A cena do jantar, com a indiferença do sheik, ficou gravada na mente de Layla, uma ferida que não cicatrizava. Ela se recolheu aos seus aposentos, mas o sono não veio. Em vez disso, uma clareza dolorosa a invadiu. Ela olhava para o espelho ornamentado, e a imagem que via era a de uma estranha, uma mulher coberta de joias e tecidos finos, mas cujos olhos estavam vazios. Onde estava a Layla que dançava sob a lua, que ria com os amigos, que sonhava com um futuro construído por suas próprias mãos? Foi um grito silencioso, um lamento da alma. Em meio ao silêncio opressor do palácio, ela ouviu uma voz, não audível aos ouvidos, mas ressoando em seu mais profundo ser. Era a voz de sua consciência, adormecida pelo brilho ilusório do luxo, agora despertada pela dor da rejeição. Você não é isso, a voz sussurrava. Você é mais do que ouro e poder. Você tem uma história, uma dignidade. Você tem uma alma. Aquele momento foi um divisor de águas. A percepção de que a verdadeira prisão não eram os muros do palácio, mas os grilhões invisíveis que ela mesma havia colocado em seu coração, trocando sua essência por uma promessa vazia. Ela se lembrou das palavras de seu pai sobre a força da fé, da resiliência de sua mãe, que nunca se dobrava diante das dificuldades. Aquela Layla, a menina do deserto, estava ali, enterrada sob camadas de desilusão, mas viva. Era como se Deus estivesse testando sua fé, permitindo que ela caísse tão baixo para que pudesse enxergar a verdadeira luz. Aos poucos, a tristeza deu lugar a uma indignação serena, a uma urgência em se reencontrar. O sheik e seu palácio não podiam mais definir quem ela era. Aquele era o momento de resgate, a hora de ouvir o chamado interior que a puxava de volta para a sua verdade. Com os olhos marejados, mas com uma nova e inesperada força, Layla se ajoelhou no chão frio de mármore. Não era uma oração de súplica por riqueza, mas por orientação, por clareza. Ela pediu a Deus que a ajudasse a encontrar o caminho de volta para si mesma, para o propósito que ele tinha para sua vida, independentemente do cenário em que se encontrava. Uma sensação de paz, como uma brisa suave, começou a dissipar a névoa de sua dor. Ela sabia que precisava agir, que precisava romper com aquela vida. Mas o que ninguém imaginava é que o plano que começava a germinar em sua mente era audacioso, quase impossível, e exigiria uma coragem que ela nem sabia que possuía. A voz da consciência era um eco persistente, um motor silencioso que impulsionava Layla. Não podia mais viver na sombra de um luxo que a consumia. A primeira tentativa de superar a situação não seria uma fuga física, mas uma fuga interna, uma reconexão com a Layla que acreditava no conhecimento e na dignidade. Ela sabia que precisava reconstruir a si mesma de dentro para fora. Seus olhos, antes focados nas joias e sedas, agora se voltavam para a vasta biblioteca do palácio, um lugar que poucas concubinas frequentavam. Entre volumes empoeirados e manuscritos antigos, ela encontrou refúgio. Ali,
Laila mergulhou em histórias de povos distantes, filosofias esquecidas e até mesmo textos religiosos que falavam de fé, resiliência e propósito. Era como se cada livro fosse uma janela para o mundo que ela havia deixado para trás e para um mundo que ela poderia construir. O que ninguém sabia, ou sequer percebia, era que por trás daqueles olhos fixos nas páginas, um plano silencioso começava a se desenhar. Ela estudava não apenas para preencher o tempo, mas para fortalecer sua mente, para recuperar a agudez intelectual que a vida no harém tentara amortecer. Descobriu antigos mapas, dialetos esquecidos e conhecimentos de navegação estelar, habilidades que pareciam inúteis naquele momento, mas que sua intuição dizia serem importantes. Era uma sede voraz por aprender, por se armar com algo que nem o sheik nem seu ouro poderiam roubar: o saber. Ela passava horas a fio, muitas vezes à luz de uma pequena lamparina, enquanto o resto do palácio dormia. Às vezes, Laila se arriscava a conversar com os servos mais antigos, os que conheciam as passagens secretas do palácio e as lendas da região. Com sua doçura e discrição, ela os conquistava, ouvindo mais do que falando, absorvendo cada pedaço de informação que pudesse ser útil. Não demonstrava urgência ou intenção, apenas uma curiosidade genuína. Parecia que ela estava simplesmente se adaptando melhor ao ambiente, mas, na verdade, estava traçando um mapa em sua mente, um roteiro para uma nova vida. No entanto, o palácio tinha seus próprios olhos e ouvidos. As outras mulheres, acostumadas à futilidade e à competição, observavam Laila com uma mistura de desconfiança e zombaria. Elas não entendiam sua busca por livros quando havia festas, ou sua discrição quando outras buscavam a atenção do sheik. Elas pensavam que Laila estava apenas se isolando mais, afundando em sua tristeza. Mal sabiam que cada livro lido, cada conversa furtiva, cada mapa estudado era um tijolo na construção de sua liberdade. Mas a tentativa de superar não seria fácil. O palácio era uma teia, e o sheik um observador sutil, e a resistência maior ainda estava por vir. A busca de Leila por conhecimento e a reconexão com sua essência não passaram despercebidas por todos. Embora as outras concubinas a vissem com desdém, havia olhos mais astutos no palácio. Farah, uma das favoritas do sheik por muitos anos, possuía uma perspicácia aguçada e um ciúme voraz. Ela notara a mudança no olhar de Laila, a quietude que não era mais de resignação, mas de uma determinação fria. Farah via nela uma ameaça, não pela atenção do sheik, essa ela já sabia que Laila não buscava mais, mas pela estabilidade de seu próprio reino de influência. Farah começou a monitorar os passos de Laila, a observar suas idas frequentes à biblioteca, suas conversas discretas com os servos mais antigos. Espalhou sussurros e insinuações, distorcendo as intenções de Laila, pintando-a como ingrata ou, pior, como alguém que tentava manipular os outros. A garota do deserto pensa que é mais esperta que o sheik. Ela alardeava em tons baixos, garantindo que suas palavras chegassem aos ouvidos certos. O objetivo era claro: isolar Laila ainda mais, transformá-la em uma pária até mesmo entre as mulheres do harém, e impedir qualquer movimento de autonomia. O obstáculo maior, contudo, veio na forma de uma restrição sutil, mas implacável. Sem uma razão aparente, o acesso de Laila à biblioteca foi dificultado. Os livros que ela costumava consultar sumiam. As chaves das seções mais antigas da biblioteca ficavam perdidas. E os servos que antes compartilhavam informações com ela, agora se mostravam tensos e evasivos, com medo das repercussões. Era uma rede invisível, mas poderosa, que se fechava ao redor dela, cortando suas fontes de aprendizado e apoio discreto. O sheik, talvez avisado, talvez apenas por capricho, tornou-se mais presente,
seus olhos pairando sobre Laila com um misto de curiosidade e vigilância, tornando cada movimento seu uma audácia. A cada tentativa de adquirir um livro, de conversar mais profundamente com um servo, Laila encontrava uma barreira, um impedimento. A pressão aumentava e a claustrofobia do palácio se tornava mais real. A resistência não era uma espada ou um grilhão visível, mas a própria estrutura do poder e do ciúme que a rodeava, transformando cada passo para a liberdade em uma escalada íngreme e perigosa. Será que sua fé e sua recém-descoberta determinação seriam suficientes para atravessar essa muralha invisível, mas tão sólida? Ou as forças do palácio a esmagariam antes que pudesse respirar ares de liberdade? A rede de vigilância e as restrições apertaram-se em volta de Laila como um sudário. Cada porta fechada, cada olhar esquivo de um servo, cada risada dissimulada de Fará era um peso sobre sua alma. A empolgação inicial da descoberta, a certeza de um novo caminho, começou a esvair-se, substituída por uma sombra gelada de dúvida. Ela se sentava em seu jardim secreto, o mesmo que antes lhe trazia um resquício de paz, e observava as flores, antes vibrantes, agora parecendo murchar sob o sol inclemente de sua desesperança. Será que estou errada? Sussurrava para si mesma, sentindo um nó apertar em sua garganta. Será que este é o meu destino, afinal? Uma prisioneira de luxo, esquecida por todos, inclusive por Deus? A voz da consciência, antes um farol, agora parecia um eco distante, quase zombeteiro. As palavras de seu pai sobre a justiça divina, as lições de fé inabalável, pareciam se desintegrar diante da realidade cruel do palácio. Ela havia buscado a luz, mas só encontrava mais escuridão. Onde estava a promessa de que Deus não abandona os seus? Onde estava a força que a guiaria para fora dali? Sua crise não era apenas de propósito, mas de fé. Os livros, antes seus aliados, agora jaziam intocados, suas páginas empoeiradas como a esperança em seu coração. Ela se sentia pequena, insignificante, um grão de areia perdido no vasto deserto do poder do sheik. O fomo, o medo de perder o que ela buscava, transformou-se no medo de nunca encontrar, de estar destinada a uma vida de vazio. A imagem de sua aldeia, antes um conforto, agora parecia um paraíso perdido, inatingível. Noites a fio, Laila se debatia com essas questões, as lágrimas silenciosas regando seu travesseiro de seda. Por que Deus permitia tanto sofrimento, tanta humilhação? Ela havia tentado, havia lutado, mas cada passo à frente era acompanhado por dois para trás. A fortaleza de sua fé, antes inquebrável, mostrava rachaduras. Ela se sentia à beira de um abismo, prestes a desistir, a se render completamente àquela existência sem sentido. A exaustão física e emocional cobrava seu preço, e a voz interior que a impulsionava estava quase silenciada pelo coro da desesperança. Foi nesse ponto de total fragilidade, quando a última gota de sua força parecia se esvair, que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Algo que não viria de um livro, nem de um servo, mas de um lugar onde ela menos esperava. Uma revelação que mudaria tudo, que reacenderia a chama em seu coração e a faria questionar se sua fé estava realmente abalada ou se apenas estava sendo testada para um propósito maior. O desespero de Laila atingiu seu ápice em uma manhã cinzenta, um espelho de sua alma. Caminhava sem rumo pelos corredores do palácio, sentindo-se um fantasma entre as paredes ricamente adornadas. Ao passar por uma área mais antiga e menos frequentada, perto das cozinhas e alojamentos dos servos mais antigos, ouviu um som. Não era o burburinho habitual, mas uma melodia suave e triste, cantada em uma língua que lhe era familiar, um dialeto de sua terra natal que raramente era ouvido ali. Intrigada, Leila seguiu o som até uma pequena sala,
um local modesto e simples, que contrastava com o esplendor do resto do palácio. Lá sentada em um banquinho baixo, estava uma mulher idosa de cabelos brancos entrelaçados em tranças, suas mãos enrugadas trabalhando habilmente em um tear simples. Era Zahara, uma das servas mais antigas do sheik, quase uma lenda viva do palácio, conhecida por sua discrição e sabedoria silenciosa. Ela havia servido 3 gerações de sheiks, e embora ninguém soubesse ao certo sua idade, seus olhos carregavam a profundidade de séculos de histórias. Layla observou-a por um momento. A canção de Zahara falava de uma lenda antiga, de uma jovem que, aprisionada por um tirano, encontrou sua liberdade não pela força, mas pela sabedoria e pela fé inabalável. Quando a canção terminou, Zahara levantou os olhos e sorriu para Layla, um sorriso gentil que parecia enxergar através de sua alma. "Você tem os olhos da desertora, menina", disse Zahara, sua voz rouca, mas melodiosa, cheios de promessas não cumpridas e a areia da tristeza. "Mas vejo também o fogo da esperança, ainda que escondido." Layla, surpresa por ser tão profundamente compreendida, sentiu as barreiras caírem. Começou a chorar, e Zahara a acolheu com um abraço quente e maternal, algo que Layla não sentia desde que deixara sua mãe. Foi um desabafo silencioso de tudo o que a sufocava. Zahara não ofereceu soluções fáceis, mas palavras de encorajamento e uma nova perspectiva. "A fé não é a ausência de dúvida, criança. É a coragem de continuar apesar dela. O palácio tem olhos e ouvidos, sim, mas também tem caminhos que poucos conhecem. As paredes que te prendem também podem te proteger se souberes como usá-las." A velha serva contou-lhe sobre passagens secretas, sobre a importância dos símbolos religiosos que adornavam certos corredores e que podiam ser interpretados de várias maneiras, sobre a linguagem silenciosa das estrelas que a ajudava a tecer seus tapetes e até mesmo sobre o antigo conhecimento de ervas e poções. Zahara, em sua aparente simplicidade, era uma guardiã de saberes ancestrais e uma mestra na arte da paciência e da discrição. Ela não a encorajou a fugir impulsivamente, mas a planejar, a usar a inteligência que Deus lhe deu. Naquele encontro inesperado, Layla encontrou mais do que uma aliada. Encontrou uma mentora, uma bússola para sua alma perdida. A dúvida ainda estava lá, mas agora vinha acompanhada de uma centelha de nova esperança. Zahara não ofereceu a fuga, mas a ferramenta para encontrá-la. A luz para reacender a chama da fé que parecia quase extinta. A conversa com Zahara foi um bálsamo para a alma de Layla. E mais do que isso, acendeu uma chama de propósito que parecia há muito esquecida. A mentora não lhe deu um mapa pronto, mas as chaves para criá-lo. As palavras de Zahara ressoaram. "As paredes que te prendem também podem te proteger, se souberes como usá-las." Com uma nova perspectiva, Layla voltou aos seus livros, mas agora com um objetivo claro. Os antigos mapas, que antes pareciam apenas curiosidades históricas, agora eram fontes de informação vital. Ela começou a decifrar as plantas do palácio, buscando por passagens de serviço, por túneis esquecidos, por rotas menos patrulhadas. Ela se lembrou dos dialetos antigos que estudou e percebeu que alguns símbolos gravados em entalhes nos corredores mais remotos não eram meramente decorativos, mas podiam ser pistas, indicando direções ou significados ocultos que só um olhar treinado ou um conhecimento ancestral podia interpretar. Zahara, discretamente, começou a guiar Layla, não com instruções diretas, mas com contos e lembranças do passado do palácio, que eram, na verdade, códigos. "Lembro-me de quando o antigo sheik costumava passear por um jardim secreto que poucos conheciam, atrás daquelas tapeçarias", dizia ela, apontando para um local específico, "ou
As noites de lua nova sempre foram as mais calmas para se admirar as estrelas do terraço mais alto, o que Laila interpretava como os momentos ideais para evitar a guarda noturna. Laila começou a aplicar o que aprendera sobre as estrelas e a navegação. Nas raras noites em que conseguia ter uma visão clara do céu noturno, ela estudava as constelações, praticando mentalmente sua orientação, imaginando-se guiada por elas além dos muros do palácio. Ela também observava os rituais e horários dos guardas, as mudanças de turno, os pontos cegos nas patrulhas. Cada fragmento de informação era anotado, não em papel, pois isso seria perigoso, mas em sua mente, onde construía um intricado labirinto de rotas e possibilidades. A ação de Laila era, no início, puramente mental e observacional. Ela tecia seu plano com a mesma paciência e meticulosidade que sua mãe usava ao tecer seus tapetes. A cada dia, sua confiança crescia. Ela já não era a garota humilhada, mas uma estrategista silenciosa, usando sua inteligência e a sabedoria emprestada para forjar seu próprio caminho. A fé, agora, não era apenas uma crença passiva, mas uma força ativa que a impulsionava. O plano não era uma fuga imprudente, mas um escape calculado, um ato de libertação. Ela sabia que precisava mais do que apenas sair do palácio. Precisava de um destino, de um futuro. E a cada passo, cada observação, cada sussurro de Zahara, o caminho para essa nova vida se tornava mais nítido, embora ainda perigoso e incerto. O maior desafio ainda estava por vir, mas agora Laila estava armada com algo mais poderoso que o ouro do sheik: conhecimento, propósito e uma fé renovada. A noite escolhida para a fuga chegou. Uma noite de lua nova, escura e sem estrelas visíveis, tal como Laila havia observado, e Zahara confirmara ser a mais segura para tais empreendimentos. O palácio estava envolto em um silêncio pesado, que antecede o amanhecer, quando o cansaço dos guardas atinge seu ápice. Leila, com o coração batendo forte no peito, mas com uma calma surpreendente, vestia as roupas simples que Zahara havia providenciado. Tecidos escuros e macios que não faziam barulho e se confundiam com as sombras. Ela levava consigo apenas uma pequena trouxa com algumas tâmaras, um cantil de água e um pequeno amuleto de sua mãe, a única lembrança concreta de sua vida passada. No corredor, o som de seus passos, apesar de leves, parecia ecoar ensurdecedoramente no silêncio da noite. Ela se moveu com a precisão de um felino, desviando-se dos pontos de luz, usando as tapeçarias e colunas como cobertura. Cada curva, cada porta, cada pátio era familiar, estudado e memorizado. Seguindo as pistas de Zahara e seus próprios estudos dos mapas antigos, Laila chegou a uma pequena porta escondida atrás de uma estante de livros, na seção mais antiga da biblioteca, um segredo que poucos conheciam. Zahara estava lá esperando, uma figura minúscula e encurvada, mas com um brilho feroz nos olhos. "Que os céus guiem seus passos, minha filha", sussurrou a velha, entregando-lhe uma pequena bolsa com moedas e um mapa rudimentar, feito por ela mesma, indicando poços de água e pequenas aldeias ao longo da rota de escape. "Há um barco de mercadores esperando na enseada a leste antes do amanhecer. Ele te levará para muito longe daqui." Com um aceno de cabeça, Laila escorregou pela passagem escura. O túnel era úmido e empoeirado, um labirinto sob as fundações do palácio. Lá dentro, o cheiro de terra e mofo substituía o perfume de jasmim e incenso. Ela se moveu guiada pelo tato, lembrando-se das instruções de Zahara sobre as viradas corretas e os sinais nas paredes que indicavam a direção. Em determinado ponto, ouviu vozes distantes e passos. Congelou, o coração na garganta, rezando para que não fosse descoberta. Esperou, imóvel, até que os sons se afastassem,
E então continuou, a adrenalina pulsando em suas veias. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, Layla viu um tênue brilho à frente. Empurrando uma pesada laje de pedra que camuflava a saída do túnel, ela emergiu na escuridão do deserto a poucos metros dos altos muros do palácio. O ar fresco da noite beijou seu rosto e ela respirou fundo, sentindo o sabor da liberdade. O palácio, antes um símbolo de luxo e aprisionamento, agora parecia uma fortaleza inatingível sob a escuridão. Ela correu, impulsionada por uma força que vinha de sua alma renovada, seguindo a direção indicada por Zahara, seus olhos se acostumando à penumbra, buscando a silhueta da enseada. Não havia tempo para olhar para trás. A cada passo, ela deixava para trás não apenas o palácio, mas a mulher que havia se perdido lá dentro, renascendo sob o manto protetor da noite. A jornada de Layla estava apenas começando. Mas a fuga era o primeiro e mais decisivo passo em direção à sua verdadeira libertação. O cheiro salgado do mar atingiu as narinas de Layla antes mesmo que ela visse a água. O som suave das ondas quebrando na areia era uma canção de ninar, que pela primeira vez em muito tempo acalmava sua alma. Ela apressou o passo, seus pés descalços afundando na areia fria da praia. À distância, um ponto escuro na penumbra da madrugada começou a tomar forma. Um barco mercante, suas velas recolhidas, aguardando pacientemente. Aproximou-se com cautela, e uma figura robusta e de poucas palavras, um dos marinheiros que Zahara havia contatado, acenou discretamente. Sem dizer uma palavra, Layla subiu a prancha improvisada, sentindo o balanço suave do convés sob seus pés. Ela se escondeu em um canto escuro, entre pilhas de sacos de especiarias e tecidos, enquanto o marinheiro desamarrava as cordas e as velas eram içadas com um rangido suave. O barco começou a se afastar da costa, cortando as águas escuras. Layla se permitiu olhar para trás uma última vez. A silhueta imponente do palácio, outrora um farol de promessas, agora diminuía no horizonte, engolida pela escuridão que começava a dar lugar aos primeiros tons de cinza do amanhecer. Uma lágrima solitária escorreu pelo seu rosto, não de tristeza, mas de uma mistura complexa de alívio e gratidão. Era o fim de um capítulo, a morte de uma Layla que acreditou em um sonho ilusório e o nascimento de outra, forjada na resiliência e na dor. A bordo, o balanço constante do mar e a brisa salgada começaram a lavar o cansaço e a tensão de seus ossos. Ela comeu as tâmaras e bebeu a água, sentindo a vida retornar a seu corpo. A cada milha que o barco percorria, a distância entre ela e seu passado aumentava, e com ela, uma sensação de leveza e liberdade. A metamorfose não era apenas física, mas espiritual. As joias e as sedas haviam sido trocadas por roupas simples, a gaiola dourada por um horizonte sem fim. Durante os dias seguintes, Layla observou o mar, o céu e o trabalho árduo dos marinheiros. Ela ajudava onde podia, descascando frutas, limpando, aprendendo sobre as correntes e os ventos. As mãos, antes delicadas e acostumadas ao bordado, começaram a endurecer. O sol e o vento curtiam sua pele. Ela ouvia as histórias dos mercadores, de portos distantes, de novas culturas e novos começos. Cada relato era um tijolo na construção de sua nova identidade. A mulher que havia saído do palácio não era mais a mesma. Ela estava se tornando forte, prática e, acima de tudo, livre. Mas a jornada era apenas o começo. Ela não sabia para onde ia, ou o que o futuro lhe reservava. Havia incertezas e perigos, mas pela primeira vez em muito tempo, Layla sentia que era a capitã de seu próprio destino. A vastidão do oceano à sua frente era um convite, um lembrete de que o mundo era muito maior do que as paredes de qualquer palácio e que sua história, de fato, estava apenas começando a ser escrita.
Após semanas de viagem, o barco mercante aportou em um porto movimentado e vibrante, em uma cidade costeira que Laila jamais vira. Os sons, os cheiros e a multidão eram avassaladores. Ela se despediu do capitão, um homem taciturno, mas justo, com um aceno de cabeça. Estava sozinha, sem um nome familiar, sem o conforto de uma Zahara, mas com uma resiliência recém-descoberta. Seu primeiro desafio foi a adaptação. As moedas que Zahara lhe dera não durariam para sempre, e Laila percebeu que precisava encontrar um meio de subsistência rapidamente. As ruas do porto estavam cheias de barracas, mercadores e artesãos. Ela observou, aprendeu, e um antigo talento de sua infância, de quando ajudava sua mãe a tingir tecidos com pigmentos naturais, reacendeu em sua mente. Com o pouco dinheiro que lhe restava, Laila comprou algumas fibras de algodão e pigmentos básicos. Montou uma pequena tenda improvisada em um canto menos concorrido do mercado, onde a luz do sol batia de forma favorável para secar seus tecidos. No início, foi difícil. Suas mãos, ainda inexperientes na arte do comércio, eram tímidas e os outros mercadores a viam com desconfiança. As pessoas passavam, observavam seus tecidos de cores vibrantes, mas não compravam. O medo de falhar, a sombra da fome e da desgraça, rondava seus pensamentos. A dúvida, um fantasma de seu passado no palácio, ameaçava retornar. Mas a nova Laila não se deixaria abater. Ela se lembrou das palavras de seu pai sobre a persistência e da sabedoria de Zahara sobre usar o que se tem. Começou a observar as preferências dos compradores, as cores que mais atraíam, os padrões que vendiam. Em vez de simplesmente tingir, ela começou a aplicar pequenos bordados, inspirados nas histórias que lera e nas lendas de sua terra natal, transformando simples tecidos em peças únicas e com alma. Um dia, uma rica mercadora de especiarias, com um olhar perspicaz e um turbante elegante, parou em sua tenda. Seus olhos repousaram sobre um xale de seda, tingido em tons de azul profundo e bordado com pequenas estrelas. Uma representação do céu noturno que Laila tanto admirara em sua jornada. A mercadora, de nome Aisha, elogiou o trabalho manual e a originalidade da peça. Nunca vi um trabalho tão delicado e com tanta história, disse Aisha, seus olhos brilhando com admiração. Você tem um dom, menina. Aisha não apenas comprou o xale, mas encomendou mais peças e, mais importante, ofereceu a Laila um espaço em sua própria loja, em uma área mais privilegiada do mercado. Foi uma conquista monumental. Aisha, com sua experiência e sua rede de contatos, tornou-se sua primeira aliada nos negócios, uma mentora no novo mundo do comércio. Laila não era mais a concubina silenciada, nem a fugitiva amedrontada. Ela era uma artesã, uma comerciante em ascensão, forjando seu próprio caminho em uma terra estranha. Ela estava construindo sua própria liberdade, não com ouro e poder, mas com o suor de seu trabalho e a força de seu espírito. O novo desafio de sobreviver e prosperar em um mundo desconhecido havia sido superado, e a conquista era mais do que a venda de tecidos. Era a prova de sua própria capacidade de se reinventar e florescer. Os anos que se seguiram foram de trabalho árduo, mas gratificante. Com o apoio e a orientação de Aisha, os tecidos e bordados de Laila tornaram-se conhecidos na cidade portuária e além. Sua pequena tenda improvisada deu lugar a uma loja charmosa, adornada com suas criações vibrantes. Ela havia se tornado uma mulher de negócios respeitada, sua reputação construída sobre a qualidade de seu trabalho e sua integridade. A cidade, antes um local estranho, agora era seu lar, e as pessoas que um dia a viram como uma forasteira, agora a consideravam parte da comunidade. Mas a nova visão de Laila ia além do sucesso material.
A cada fio que tecia, a cada cor que misturava, ela não via apenas um produto, mas uma história. As lendas de sua aldeia, as constelações que a guiaram, a sabedoria silenciosa de Zahara, tudo encontrava expressão em seus desenhos e padrões. Seus bordados contavam contos de coragem, de superação, de liberdade. Ela já não olhava para o passado com amargura. O palácio, o sheik, a rejeição de Farah, tudo isso, embora doloroso, havia sido o catalisador para sua verdadeira transformação. O luxo vazio que aprendia havia dado lugar a uma riqueza de espírito, a uma liberdade que valia mais que todo o ouro do mundo. Leila compreendeu que a maior riqueza não estava nos bens, mas na capacidade de ser quem realmente se era, de construir um caminho com as próprias mãos e de fazer a diferença na vida de outros. Seu renascimento foi completo. A Laila que dançava sob a lua em sua aldeia, a que sonhava com um futuro, estava de volta, mas mais forte, mais sábia, mais resiliente. Ela tinha aprendido a valorizar cada momento, cada pessoa que cruzou seu caminho e a ver beleza na jornada, não apenas no destino. Seu olhar, antes vazio, agora brilhava com uma luz própria, um reflexo de sua alma curada e fortalecida. Ela se dedicava também a ajudar outras mulheres que, porventura, chegassem ao porto em busca de um novo começo, oferecendo-lhes emprego, conselhos e um porto seguro, assim como Aisha havia feito por ela. Tornou-se uma mentora, uma inspiração, um farol de esperança. A antiga mágoa deu lugar a uma compaixão profunda. Ela entendia que o sheik, em sua indiferença, era ele mesmo uma espécie de prisioneiro de seu poder, e Farah, em seu ciúme, era vítima de um sistema que a obrigava a lutar por um espaço. Laila havia transcendido essa realidade. Ela havia encontrado sua própria força, sua própria voz, e ao fazer isso, havia reescrito seu destino. Sua vida era a prova viva de que, mesmo quando tudo parecia perdido, a fé e a determinação podem abrir novos caminhos, e que o verdadeiro poder reside na capacidade de se levantar após a queda, de aprender com as cicatrizes e de florescer em qualquer terreno.